Tudo bem? Espero que sim. Veremos hoje um projeto de Black Belt Lean Six Sigma com foco em redução de insumos, consumo de óleo diesel. Espero que vocês gostem e venham comigo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um caso de Black Belt Lean Six Sigma. Antes de falar sobre o case especificamente, eu queria falar um pouquinho sobre o que é ser um Black Belt. Eu, particularmente, valorizo muito esse título. Eu fui da primeira turma de Black Belt da GE há 25 anos atrás. E apesar de adorar dar aula, apesar de ajudar em projetos, apesar de trabalhar no meio acadêmico, coordenar centro de pesquisa no Brasil e fora, o que eu mais gosto de fazer na minha carreira é realizar projetos. Essencialmente, eu me considero um Black Belt. Então eu dou muito valor para esse título. Projetos de Black Belts, contextualizando um pouco, na minha opinião, devem ser projetos que ocupem todas as funções dentro da organização: operação, estratégia, gerencial e diretoria. A gente está falando aqui de projetos que são vitais para a empresa. Projetos que, ao final da conclusão, o BELT, por obrigação, ele deve gerar algum resultado específico para essa pessoa. Seja uma promoção, seja uma publicação em revista científica, seja até uma formação acadêmica a nível de mestrado ou doutorado. Por isso, projetos de Black Belts, eles são essencialmente projetos complexos. São projetos que, da maneira cotidiana, da maneira tradicional, esses problemas não foram resolvidos. Isso não quer dizer que sejam projetos de temas complexos. Muitas vezes, para se fazer o simples, é bem complicado. Depende do nível de aprofundamento que você estuda aquele problema. O projeto de hoje chama-se Redução do Consumo de Óleo Diesel de Equipamentos Móveis. Numa mineradora, óleo diesel é um dos grandes insumos a nível de custo e utilização que mais impactam no processo de produtividade. Você está falando aqui de teoria das filas e restrições, está falando de utilização, variabilidade de equipamentos, variáveis de processo, condição de operação, enfim, envolve praticamente todo o contexto, todos os insumos e todas as variáveis que impactam no seu processo. O Belt, em referência, ele foi treinado como Green Belt e ele fez, como projeto de Green Belt, o que seria uma primeira geração desse projeto, atuando naquela parte um pouco menos estratégica, né? Na parte mais de mão na massa mesmo. Esse projeto foi uma segunda geração, ou seja, necessariamente deveria ter um deslocamento muito grande da média e da dispersão. Ou seja, esse projeto ele tinha por finalidade ir muito além do resultado esperado do que ele obteve na primeira geração do projeto como Green Belt. Lembrando das fases do DMAIC, né? Fase de definição, medição, análise, melhoria e controle, o método utilizado dentro do Lean Six Sigma, ou pelo menos aquele que eu mais acho prático para a realização de projetos. Lembrando também que o DMAIC ele não deve ser cíclico, ao contrário de muitos projetos que eu vejo por aí, o DMAIC ele é linear. Uma vez que você ataca as causas e resolve o problema, o resultado deve ser sustentável a longo prazo, diferente do PDCA, por exemplo. Na fase de definição do problema, uma grande mineradora, a gente já partiu do resultado obtido com o projeto de Green Belt. Ou seja, apesar da gente já ter uma melhoria de 5,62%, né, no caso, a gente queria ir além disso. Calculando através das análises primárias, né, o próprio KPI e o processo, a gente já sabendo que era normal, através de um memorial de cálculo aprovado pela controladoria, chegamos a uma economia praticamente de R$780 mil por ano. Aqui estão as análises primárias, como eu disse, o processo ele é normal, ele é previsível e estável. Já havia sido feita uma melhoria. Reparem aqui, por exemplo, que a gente tem um processo, uma variabilidade não tão grande. Isso daqui é um outlier, né? Eu acho que fica claro para todo mundo quando não é gerada uma tendência nem na carta de cima, nem na carta de baixo. Uma outra coisa também que é interessante é que quando a gente vê o processo centralizado, lembrando que isso daqui é limite inferior, Lower Specification Limit, o processo ele já está bem ajustado. Mas a gente ainda via muita oportunidade de melhoria, 800 mil calculado pela empresa. Indo além, definimos então como meta desafiadora o nosso primeiro quartil, lembrando que a técnica dos quartis ela é utilizada porque 25% das vezes você já consegue performar nesse patamar.
Ou seja, você está dizendo que num período de 6 meses, atuando em processo, praticamente sem investimento, né, atuando no processo, nas variáveis de processo, você irá performar cerca de 75% das vezes nesse patamar. Por isso que eu gosto tanto da técnica dos quartis para definir uma meta, mas isso só se aplica e só dá certo quando o seu processo ele é previsível, ele é normal. Levantamos alguns dados e vimos, por modelos dos equipamentos, né, que existia uma diferença muito grande desse consumo de óleo. E aí, nitidamente, eram variáveis de operação, utilização de equipamento, né, motoristas diferentes, condições diferentes, regiões diferentes, equipamentos diferentes. E aí fomos levantando causas, não apenas por conta de equipamento, ficaria inviável. Reparem que cada quadrinho desse do Pareto é um equipamento diferente. E como você tem situações específicas, não dá simplesmente para fazer para todos os equipamentos. O projeto iria durar uma eternidade. Então nós definimos dentro do mapa do processo quais etapas eram comuns a todos os equipamentos e que influenciavam em consumo. Aí a estatística ajuda muito para você identificar essas etapas. E aí fizemos levantamento de causas pelas etapas. Reparem que na cabeça do peixe aqui, ó, o que está escrito, por exemplo, seriam as freadas. E aí tinha aceleração em aclive, aceleração em declive, ambiente úmido, ambiente seco, enfim, nós definimos por operação, que eram comuns a todos os equipamentos. Foi uma abordagem um pouco diferente, mas que deu muito certo nesse caso. Lembrando apenas das ferramentas básicas utilizadas. Gráfico de Pareto, CIPOC ou SIPOC, diagrama de Ishikawa, matriz de causa e efeito, box plot, esforço-impacto, ou seja, nós utilizamos as ferramentas comuns a todos os projetos. Indo um pouquinho mais além, nesse momento também, quando a gente identificou as causas, ficou fácil priorizar, uma vez que era a segunda geração desse projeto, quais eram as causas que já estavam sob controle e quais as causas que a gente deveria inovar, ir além, né? Ou seja, extrapolar do que foi feito naquela primeira geração. A partir daí nós definimos uma coleta de dados rápida para cada causa que a gente gostaria de extrapolar, para cada atividade. Lembrando que isso se adequava a todos os equipamentos, era aplicável a todos os equipamentos. E aí, faltava um sistema de desligamento automático, excesso de carga nas caçambas, ausência de um limitador. Reparem, por favor, que todas as causas que estão listadas aqui são causas que permitiam a gente gerar uma coisa que eu acho muito legal no projeto, especialmente no projeto de Black Belt, que é o quê? Um Poka-yoke, um sistema à prova de erro. Ou seja, eram equipamentos, né, eram situações que nos permitiam não tirar a interferência humana da variação do processo, permitiam com que um dispositivo, um sensor, enfim, alguma coisa, travasse o processo para não deixar que o erro acontecesse. Isso foi muito legal nesse projeto. Indo além, realizamos aqui a instalação de vários Poka-yokes, criação de uma estratégia para adequação de cargas, né? E aí é engraçado porque até o carregamento em mineradoras, para quem conhece um pouco, ele é feito de uma maneira padronizada, mas que na verdade não é tão padronizada assim. Principalmente como difere também a operação desses equipamentos por motoristas diferentes. Então, a gente conseguiu padronizar não apenas, instalar Poka-yokes não apenas nos equipamentos, mas também para ajudar as pessoas a trabalharem de uma forma mais uniforme, homogênea e com segurança. Aqui eu acho esse gráfico muito interessante, porque é um timeline onde você consegue observar na primeira geração e na segunda geração a evolução do KPI ao longo desde o projeto de Greenbelt dele até o projeto de Black. Reparem aqui que o processo, o KPI, ele se comportava dessa forma lá no início, antes da primeira geração. Com as ações Ver e Agir, ele já deu uma padronizada. Ao final do projeto de Greenbelt, nós conseguimos otimizar um pouco e deslocar essa média. Quando iniciamos o projeto de Black, reparem que aqui, com o resultado dos Poka-yokes e análises, a tendência clara de redução desse KPI e a manutenção sustentável desse KPI a longo prazo. Enfim, é um projeto que superou as expectativas tanto dos diretores da empresa quanto do próprio Belt. É um projeto de Black Belt que envolve, né, praticamente a aplicação de toda a metodologia e com uma boa base analítica, uma boa análise estatísticas para conclusões baseadas em dados e fatos saindo do achismo.
Esse processo se mantém sustentável até hoje, a longo prazo, e eu acho um case bem interessante para vocês verem que um projeto, né, ele pode ter dentro dele o conceito de melhoria contínua. Não necessariamente ser uma coisa que se encerre nesse período, mas que pode ir além. Só tomem cuidado com o conceito. Não existe processo perfeito, mas existe processo possível de ser otimizado e trabalhar no melhor patamar possível de performance. Espero que vocês tenham gostado desse case. Muito obrigado. Até a próxima.